gratuitamente. Amém? Pai do Senhor, igreja, por favor, se coloque de pé. Vamos receber o homem de Deus com oração. O diácono Luiz pode chegar até aqui, por favor. Quem se compromete em ouvir a palavra de Deus nesta noite? O servo de Deus veio com amor, carinho, e a sua reverência vai ajudar a ministrar e a pregar a palavra de Deus. Amém? Estenda as mãos para cá, oremos. Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, queremos te apresentar, Senhor, a vida do teu servo, que irá ministrar a tua palavra. Fala conosco. Terça-feira o Senhor usou, quarta-feira o Senhor usou, e hoje à noite o Senhor continuará usando o seu filho. Fala conosco e faz a tua vontade, usando o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Aproveitar o ensejo que os irmãos estão de pé para estarem indo comigo para o livro de Apocalipse. Vou fazer uma leitura anterior à leitura oficial que era dada como sugestão na primeira lição. Eu quero ir com os irmãos para Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 12 de Apocalipse. Quantos irmãos estão procurando, eu quero deixar a minha gratidão aos irmãos por estarem orando por nós, por nos convidar, por confiar em nós, cada um da liderança, todos os irmãos. A gente teve um susto ali no caminho, né? Na hora que a gente foi sair numa avenida, uma moto entrou e o carro bateu por ali, mas graças a Deus não houve feridos, porque não se feriu, não houve prejuízo, foi só um susto mesmo. Né? Teve que dar uma paradazinha para olhar o que estava acontecendo, se estava tudo em paz, se podíamos seguir jornada. E Deus foi muito bondoso conosco, nos deu um livramento, e estamos aqui para bendizer ao seu nome. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Minha esposa que dirige, né? Habilitada aí, ela dirige. E aí a gente às vezes tem uns sustos assim. A mulher é mais emotiva, né? O homem é mais racional, né? Então tá tudo em paz, não sei o que, ela nervosa às vezes. Mas dá certo. Irmãos, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, nos diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou 7 coroas, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Se
sim foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz, uma grande voz no céu, proclamando e dizendo: agora veio a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, Por isso, festejai aos céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e o seu lugar ali, onde será sustentada durante um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, meus irmãos? Poder sentar, à vontade. Meus amados irmãos, ao longo desses trimestres que tivemos esse ano, tivemos a alegria de poder estudar, já agora no terceiro trimestre, sobre uma lição muito impactante e muito desafiadora, não é verdade? Muito desafiadora. Ela falava sobre o desafio da igreja ante o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia é aqui figurado como essa mulher da leitura bíblica oficial, em que ela está assentada sobre uma besta. Note, nós nem lemos sobre besta aqui. Nem lemos, é o próximo capítulo 13. Essa mulher está assentada sobre uma besta que tem 7 cabeças, é uma besta vermelha, né? E ela tem diademas também, coroas, 10 coroas. Uma de suas cabeças havia sido ferida de morte, mas voltou a viver. E a história prossegue mostrando que as pessoas do mundo adoravam a besta, adoravam ao dragão, por meio da adoração à besta. E a história prossegue até chegarmos no capítulo 17 de Apocalipse, onde de fato nós temos essa mulher sentada sobre a besta. Ela está no deserto, e essa mulher, ela consegue seduzir as nações com toda a sedução diabólica que ela tem. As nações, os homens do mundo, passam a adorar ao diabo, passam a se voltar contra Deus, e os homens estão mergulhados em suas paixões infames. É a luxúria, o desejo por poder, por riqueza, por ostentação, que leva os homens a virar as costas para Deus e se prostrar ante a imagem de uma besta. E essas pessoas são, por assim dizer, seduzidas por uma mulher. Então note, irmãos, que tudo que nós estamos falando aqui é muita loucura, né? A gente olha assim, meu Deus, o que isso quer dizer? Porque o texto de nossa leitura, capítulo 12 de Apocalipse, ele começa com uma visão no céu, e essa visão é de uma mulher que está entre as nuvens, agonizando com dores de parto, prestes a dar à luz uma criança. Então, arrebatadora que é essa visão, é suplantada por uma outra visão de um dragão. Um dragão. O que é um dragão? A gente conhece
conhece dragão pelas imagens figuradas nas mitologias, uma espécie de réptil com 4 patas ou mais, dependendo da mitologia. Esse dragão tem 7 cabeças, tem 10 diademas ou 10 coroas sobre essas cabeças. Esse dragão, com a sua cauda, a Bíblia diz que ele arrebata a terça parte das estrelas do céu. Esse dragão se põe em pé ou flutua diante da mulher que está agonizando com dores de parto. E o intento do dragão é que quando o menino nascesse, a criança saísse da madre, ele pudesse devorar a criança. O verso 5 nos mostra a primeira derrota desse dragão. Porque no verso 5 o menino nasce, nós sabemos o sexo da criança, é um menino varão. Não só isso, o texto faz uma exposição completa da vida do menino em poucas palavras. Porque o verso diz assim: nasceu-lhe um filho varão, que há de reger o mundo com cetro de ferro. Todas as nações a regerá com cetro de ferro. E o seu filho, filho dessa mulher, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O texto, irmãos, não vai ficar em suspensão. Ele vai nos dar pistas do que ele está falando. E eu quero falar sobre isso, irmãos, porque eu tenho acreditado profundamente que essa é uma mensagem profundamente atual. É uma mensagem para nós. É uma mensagem para a nossa geração. Para o nosso tempo. O livro de Apocalipse é esse livro, irmãos. Tão cheio de mistérios, de imagens, de figuras. A literatura apocalíptica por si só, ela é desafiadora. É necessário que você tenha o hábito de ler as Escrituras com calma e que você desenvolva o santo hábito de aprender a ouvir o que as Escrituras estão falando com você. Aleluia. A nossa tendência é de querer dar uma nova interpretação a tudo que está escrito, ou buscar um sentido prático para a minha vida. E a gente acaba às vezes ignorando o que o texto bíblico quer dizer, e por ignorar nós perdemos a oportunidade de aprender como a literatura bíblica funciona. Por exemplo, quando fala que essa serpente, em outras ocasiões, parou na praia, no mar, o mar, o que a literatura apocalíptica diz sobre o mar? O que é uma representação de quê? Observe, por exemplo, irmãos, para os irmãos entenderem, Salmo 46, como amamos esse salmo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam lançados ao mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Eita, papai da glória! Vinde, contemplem as obras do Altíssimo, porque desolações tem feito da terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, ele quebra os carros de fogo. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Dá glória a Deus! Que Deus maravilhoso. Note que na primeira
assim, na primeira estrofe, ele diz que o Senhor é refúgio. Na segunda estrofe, ele diz que o Senhor é rio. Na terceira estrofe, ele diz que o Senhor é rei. Na primeira estrofe, quando ele diz que o Senhor é refúgio, ele faz uso de uma linguagem apocalíptica. Ele disse assim: montanha sendo jogada para os mares. O que seriam montanhas, irmão? É aquilo que dá segurança. Salmo 121. Os que confiam no Senhor. 125. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, não se abala, permanece para sempre. Então montanha é símbolo de segurança, ainda que a minha segurança seja arrancada, aquilo que os homens confiam seja tirado de nós, Deus é refúgio. Eita! Aí ele diz assim, ó, as águas se tumultuam. Mais à frente, na próxima estrofe, ele vai dizer assim: as nações se embraveceram. Águas tumultuadas são nações se embravecendo. Está vendo? Então eu já percebo por alto que mares na Bíblia representam nações. Tá bom? Então quando você começa a ler com calma, refletindo cada linha, Deus vai te ensinando. Quem já leu Gênesis aqui? Gênesis, pronto. Você vai precisar de Gênesis para entender parte do capítulo 12 de Apocalipse. Tá bom? Veja bem, olha aqui a visão. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de quantas estrelas? Quantas estrelas? 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher está para dar à luz um filho. Ela gritava com dores de parto. E nós aprendemos que o menino nasceu era um varão. E esse varão vai reger o mundo com vara de ferro. E esse varão foi arrebatado para Deus e para o Senhor, para o trono. Então quem é essa mulher? Perceba os sinais. Aonde é em Gênesis que eu vejo sol, lua e 11 estrelas? Não 12, 11 estrelas. Aonde é? Sonho de José. Sonho de José. Na visão aqui são 12, não são 11. Por quê? Porque se cada estrela era cada um dos irmãos de José, José também é uma dessas estrelas que está por sobre a cabeça da mulher. Sol, lua, Jacó e a sua esposa. 12 estrelas. Essa mulher está para dar à luz uma criança e eu descubro quem é a criança. Essa criança é a descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Porque eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eu descubro que esse dragão é o diabo, Satanás e a antiga serpente. O texto vai dizendo assim, o texto diz que é o diabo, o texto diz que é um dragão. Aí mais à frente, não notaram que ele estava falando assim, o dragão se irou, porque pouco tempo lhe resta. Então o dragão se irou contra a mulher. E aí a serpente, não era um dragão? A serpente arrojou águas. Mas não é um dragão? É um dragão, que é uma serpente, que é o diabo, que é Satanás. Está vendo? Quem é a mulher? A mulher que gera um menino. A mulher é Maria? Não. Mas há quem acredite que sim. Não estaria de todo errado, né? Não estaria de todo errado. Há quem diga que é Eva. Há como você extrair a interpretação. Mas seguro mesmo? Seguro. A mulher é Israel. A mulher é Israel. Sol, lua, 12 estrelas, prestes a dar à luz um menino, e o dragão está atento à mulher. O dragão está atento a Israel. Todas as eras, desde que Israel passou a existir,
Desde sempre, o diabo tentou atacar aquela nação para fazê-la extinguir, sumir com aquela nação. Por quê? Porque aquela nação sustenta a promessa do descendente da mulher. Aleluia! Forte! Quando Gênesis, no capítulo 3, o Senhor Deus dá essa promessa de esperança, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, os nossos pais são afastados do jardim. E a história prossegue o tempo inteiro. Se os irmãos lerem com muito cuidado, os irmãos vão perceber que o mundo não foi criado para o mal. Os irmãos notam isso? Esse mundo, irmãos, não foi projetado para a dor e o sofrimento. Não foi. A morte é uma presença indesejada nesse mundo. A corrupção é uma presença indesejada nesse mundo. Só existem por causa do pecado. O pecado trouxe a maldição para esse mundo, de modo que esse mundo geme, porque ele não foi projetado para a dor, mas esse mundo vive debaixo da dor e do sofrimento desde que o pecado entrou nele. Agora perceba que nas primeiras linhas de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver Deus dar um testemunho em cada dia da criação para aquilo que ele faz. Os irmãos sabem qual é o testemunho que ele dá? Quando Deus termina o primeiro dia e ele criou algo, o que é que ele diz sobre isso? Isso é bom. No segundo dia, qual é o testemunho de Deus? Isso é... Está vendo? Ele vai dando esse testemunho cada dia. No sexto dia, e a partir de então, quando ele cria o homem e a mulher, ele diz: é muito bom. Está vendo que tudo tem esse testemunho? Só que depois do testemunho final e do descanso, Deus dá ao homem a prerrogativa de um homem dar a sua interpretação da criação. O homem tem que olhar e testificar com Deus de que tudo é bom. Só que o que acontece no Éden? Logo que a serpente ouviu a promessa, logo que a serpente ouviu da maldição sobre aqueles que comessem do fruto, a serpente vai rastejando por entre os arbustos até encontrar a nossa mãe, Eva. E ele vai questionar as palavras de Deus e os intentos de Deus, porque a serpente vai dizer assim para a mulher: quando a mulher está olhando para o fruto, que é bonito, aprazível, parece delicioso, a mulher está admirando o fruto, a serpente diz assim: mas ele não diz que você pode comer de todo o fruto? A serpente, ela já está mostrando como interpretar errado as escrituras. Sabia? Como é que interpreta errado as escrituras? Pega um texto sem contexto e usa ele como pretexto. Porque Deus disse: de todo o fruto do jardim vocês podem comer, mas, está vendo o que tem mais? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. A serpente diz o quê? Mas ele não disse que pode comer de todo fruto? Esquece esse mais, ele disse que podia. Fica só com essa porção, só com o que lhe interessa da promessa, só com o que lhe interessa da revelação, fica só com o que te agrada, não pega o bojo todo não. E a mulher disse: não, mas aí ele disse que da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, dela não comeremos, nem sequer tocaremos. Eu disse isso? Não, ela acrescentou. Pode acrescentar? É muito perigoso. Aí quando ela disse, aí ela diz assim: porque certamente morreremos. Foi o que a serpente disse? Então certamente não morrereis. Olha, mas que conversa é essa? Se ele disse que vai morrer, como é que a gente não vai morrer? Aí a mulher ficou curiosa: o que tu sabe que eu não sei? Aí a serpente disse assim: ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Está vendo?
serpente destilou o seu veneno mortal nos corações dos nossos pais. E o veneno dizia: Deus me ama? Será que Deus realmente me ama? Porque se Ele me ama, por que Ele me negou esse bem tão precioso? Se Ele me ama, por que parece que Ele está escondendo alguma coisa de mim? Se Ele me ama, por que Ele está me dando apenas parte da informação? Será que Ele realmente é fiel? Será que Ele realmente é bom? Esse é o veneno da serpente. E a mulher tomou o fruto, o comeu e deu para o seu marido. A ruptura acontece, irmãos. A ruptura acontece porque o homem já não está mais em paz com Deus. Ele duvida do caráter e do amor de Deus. Ele diz: eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Que filho temeria ouvir a voz de um pai amoroso? Glória a Deus. Olha. Quando Deus chega para Adão e diz: acaso, Adão, foi que você comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele, como homem, deveria ter assumido a frente, a dianteira, ter dito: sim, Senhor, eu pequei contra o Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas ele não fez. Ele colocou a sua mulher como escudo. Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, sem alternativa alguma, também não assumiu a sua culpa. Ela disse: a serpente me iludiu e me enganou. Note a presença do pecado dividindo lares, dividindo o homem e o separando de Deus. Esse é o trabalho da serpente, irmãos. Quando os irmãos lerem o restante do Gênesis, vão notar que o homem teve a oportunidade de dar o mesmo testemunho de Deus acerca do propósito de Deus e falhou. E assim o homem vai seguir ao longo de todo o Gênesis. Por exemplo, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e manda ele ir para uma terra deserta e promete a ele que vai abençoar. Abraão, com medo da fome, deixa de estar no lugar que Deus havia prometido a ele sustentar e guardar, e desce para o Egito. E ele volta do Egito com Agar. Está vendo? Deus vai e ordena o homem, isso vai acontecer em todo o Gênesis, irmãos. O homem falha, Deus é misericordioso, Deus ajusta o caminho do homem. E aí o livro de Gênesis encerra. E onde está a semente da mulher? Onde está o menino? Está lá o velho Jacó, já cego, sabendo que está próximo de morrer. Ele chama cada um dos seus filhos para os abençoar. E aí, enquanto ele está recebendo seus filhos diante dele, ele vai colocando a mão sobre a cabeça e abençoando. Mas grave isso. Quando Judá se aproxima e dobra o joelho diante do velho, o velho ancião, quando põe a mão sobre a cabeça do menino, os olhos espirituais do homem se abrem. Olha, ele diz assim: Judá nasceu para governar entre seus irmãos. Porque da casa de Judá nascerá um homem que há de reger o mundo com vara de ferro. Está ali a promessa. Deus está guardando a promessa. Irmãos, vejam o Salmo 2. Nele está descrito um diálogo entre Cristo e o Pai, entre o Filho e o Pai. E o Pai diz para o Filho, porque o Pai se agrada do Filho, e o Pai diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão, e hás de julgá-las com vara de ferro, e irás quebrar os reinos como um vaso na mão de oleiro. Isso é uma promessa sobre Cristo. Então veja o que o nosso texto, Apocalipse, está dizendo. Ele está dizendo assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas sobre a cabeça, que achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Essa mulher é Israel, com dores de parto, aguardando o Messias nascer. Aí vem uma segunda sentença: viu-se
também outro sinal no céu: eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Cabeças aqui representam reinos. Chifres representam poderes. E diademas representam governos. Então o dragão, ele representa uma figura espiritual que se opõe a Deus. E ele é o principado. Ele é o principado. Agora observe. No verso 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A terça parte das estrelas do céu. As estrelas aqui são anjos. Em Apocalipse, estrelas são anjos. Note logo no capítulo 1, esse é o mistério dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 lâmpadas, né? São, castiçais são os 7 anjos, os pastores. Os 7 anjos são os pastores da igreja. E aí, no capítulo 2 e 3, a cada igreja diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. São anjos. Então, estrelas são anjos. Ele arrastou a terça parte dos anjos do céu com a sua cauda. Cauda é uma representação de astúcia. Como isso aconteceu? Não é o texto lá de Isaías, ou de Ezequiel lá, subirei as mais altas estrelas. Não é esse texto. Esse texto é muito usado, mas não é muito seguro. Eu não considero muito seguro. Eu, particularmente, não considero muito seguro. O texto mais seguro sobre a queda deles está em Judas. Na epístola de Judas, na minúscula epístola de Judas, está escrito que eles foram derrubados de sua posição por causa do orgulho. Por causa do orgulho, os anjos foram derrubados de sua posição. Então alguém estava liderando essa ordem de anjos que se orgulharam, se ufanaram diante de Deus e foram derrubados de sua posição, se tornando demônios. Mas perceba algo mais aqui no nosso texto, irmãos. Nasceu-lhe um filho, um varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então esse menino é, irmãos, Jesus. Esse menino é Jesus. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para sustentá-la durante 1260 dias, 3 anos e meio. Prossegue o texto dizendo que houve uma guerra no céu. O que é que eu entendo, irmãos? Eu entendo que em um dado momento ele está dando um resultado de uma visão, e ele está mostrando a mesma visão em outro ângulo, ok? Outro ângulo, porque veja aqui, nessa seção que lemos, do versículo 1 ao versículo 6, o dragão é derrotado, não é verdade, irmãos? O dragão é derrotado, porque o intento do dragão era devorar o menino, mas o menino nasceu, cresceu, realizou a sua obra de redenção, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então o dragão foi derrotado. Portanto, ele perseguia agora a mulher, mas a mulher foi sustentada no deserto. Então o que é que o texto vai fazer? O texto vai recapitular a cena sobre outra perspectiva. É a mesma cena. Houve uma guerra no céu, uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejava o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar, o lugar deles. Foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Está vendo os anjos caindo, como no versículo anterior?
no texto anterior, a terça parte dos anjos caindo juntamente com o dragão. Aqui nós temos o dragão arrastando a terça parte dos anjos. Então, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então eu ouvi uma voz grande do céu que proclamava: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusava de dia